Histórias inspiradoras de estoicismo aplicado. Há muitas histórias de pessoas que utilizaram a filosofia estoica para superar com sucesso as adversidades e continuar a ajudar os outros. Vejamos algumas. Honda Cornum. Cornum foi uma ex-brigadeiro-general que serviu na Guerra do Golfo Pérsico em 1991. Durante uma missão de busca e salvamento, o helicóptero em que ela estava foi abatido. No acidente, sofreu ferimentos graves, incluindo 2 braços partidos e um ferimento de bala nas costas. Foi capturada e, enquanto se dirigia para um campo de prisioneiros de guerra, foi agredida sexualmente. Em vez de ficar traumatizada com as suas experiências, optou por enfrentá-las com resiliência. Ao recordar a sua provação mais tarde, ela disse que, como prisioneira de guerra, os seus captores tinham o controle de todos os aspectos da sua vida, incluindo quando ia dormir e acordar, como quando comia ou mesmo se comia. O único aspecto da sua situação sobre o qual ela tinha algum controle era como eu pensava. Ela optou por transformar a sua vulnerabilidade numa situação em que pudesse exercer a sua agência. Como resultado da sua invulgar resiliência face às circunstâncias de desespero, foi mais tarde selecionada para dirigir um programa de treino chamado Comprehensive Soldier Fitness, cujo objetivo é fortalecer a resiliência psicológica, espiritual e emocional dos soldados ao serviço do Exército dos Estados Unidos. Cornum disse que, como resultado das suas experiências, aprendeu que as capacidades de treino resilientes podem ser aprendidas e ensinadas. James B. Stockdale. Stockdale é um dos mais famosos praticantes da filosofia estoica, que acredita tê-lo ajudado a suportar os seus longos anos de cativeiro numa prisão vietnamita. Quando se formou em Stanford, recebeu uma cópia do Enchiridion de Epictetus, Manual de Epicteto. Enquanto estava a bordo do USS Ticonderoga, viu-se continuamente a ler o livro e a memorizar o seu conteúdo. Em 1965, o seu A4E Esquial foi abatido quando se encontrava numa missão sobre o Vietnã do Norte. Stockdale foi capturado e mantido como prisioneiro de guerra sênior na infame prisão Oalo do Vietnã do Norte, mais conhecida como Hanoi Hilton. Entre as duras condições que suportou como prisioneiro de guerra estava a tortura, bem como 4 anos em prisão solitária. Ao longo da sua prisão, utilizou os ensinamentos de Epicteto para ajudar a fortalecer a sua vontade e enfrentar a sua situação sombria sem ceder ao desespero. Acabou por ser libertado em 1973. Entre os seus ferimentos quando foi libertado incluía uma perna partida, 2 ombros que tinham sido arrancados das suas omoplatas e vértebras da coluna partidas. Após a sua reforma em 1979, acabou por se tornar membro do Hoover Institution da Universidade de Stanford. Stockdale deu uma extensa conferência sobre Epictetus e o antigo estoicismo durante os seus 12 anos de mandato como bolseiro na instituição. Continua a escrever e a falar sobre estoicismo, incluindo 2 documentos ocasionais publicados pela Academia Naval dos Estados Unidos sobre a influência da filosofia na sua vida e carreira: A Tríade do Guerreiro Estoico e Mestre do Meu Destino. Viktor Frankl. Frankl foi um psiquiatra e sobrevivente do Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial, que passou cerca de 3 anos em vários campos de concentração. Perdeu a sua mulher, irmã e irmão para os campos, e passou por muitas experiências angustiantes e situações de risco de vida. Como resultado das suas experiências, continuou a escrever Men's Search for Meaning, Em Busca de Sentido, em 1959, na qual descreveu a vida cotidiana de um prisioneiro num campo de concentração de um ponto de vista psiquiátrico, objetivo, e validou-a sua crença de que mesmo nas situações mais desumanas e dolorosas, há sempre um significado na vida, e portanto, até o sofrimento pode ter significado. Frankl continuaria a desenvolver a logoterapia, uma escola de psicoterapia que se baseia no princípio de que a força motriz mais poderosa no ser humano é a determinação de encontrar sentido nas suas vidas. Os estudiosos identificaram várias influências estoicas no trabalho de Frankl, incluindo a crença de que não existe tal coisa como o mal sem propósito, uma vez que todo o sofrimento pode tornar-se significativo, e a existência de valores atitudinais, que defende que uma pessoa tem a liberdade de mudar as suas atitudes se a situação que enfrenta não puder ser mudada. Frankl defende também a ideia de que se não tivermos qualquer controle sobre o nosso destino, devemos aprender a aceitá-lo. Bem, como sublinhar que a vontade é inconquistável. Na verdade, Frankl referiu-se à vontade como a última das liberdades humanas.
Construir uma rotina de meditação estoica. O primeiro passo para viver um estilo de vida estoico é desenvolver uma rotina regular de meditação matinal e noturna. Juntamente com o desenvolvimento da consciência estoica, a meditação diária proporcionar-lhe-á uma estrutura para viver uma vida estoica. Meditação matinal. Quando acordar de manhã, comece por ir para um lugar tranquilo, onde possa meditar sem ser incomodado. Pode começar a sua rotina com a oração da serenidade para poder começar a interiorizar a ideia de que há coisas que estão para além do seu controle. Escolha um princípio estoico específico que queira pôr em prática durante o dia. Aqui estão os 4 princípios ou verdades centrais do estoicismo, com os quais pode começar. 1. Deixe-me recordar as coisas que estão ao meu alcance e aquelas que estão para além do meu poder. 2. Não nos deixemos perturbar pelos acontecimentos, mas sim pelas nossas opiniões sobre eles. 3. O universo muda constantemente, mas a vida é o que se faz dele. 4. Não haja como se houvesse sempre um amanhã enquanto ainda for capaz. Faça-se virtuoso. Repita o princípio que escolheu algumas vezes para si mesmo antes de imaginar como pode pôr em prática na sua vida cotidiana. Por exemplo, se escolher o primeiro princípio, pode imaginar-se a não ficar estressado quando está preso no trânsito, uma vez que isto é algo que está fora do seu controle. Ou se há uma pessoa que está sempre a incomodá-lo, não se deve deixar irritar por ela, uma vez que não pode fazer nada para o alterar ou alterar a sua atitude. Faça esta meditação durante 5 a 10 minutos por dia, concentrando-se nos principais desafios que sente que enfrentará durante o dia. Uma vez que a meditação da manhã se tenha tornado parte da sua rotina diária, pode começar a tornar mais complexos os desafios que enfrentará, tais como a forma de lidar com os seus planos que não se materializaram como desejava. Meditação noturna. A sua sessão de meditação da noite é o momento em que irá refletir sobre os acontecimentos do dia, em que irá rever o sucesso da implementação do seu princípio escolhido. Tal como com a sua meditação matinal, tome 5 a 10 minutos para rever o seu dia. Faça-o no seu lugar calmo para não ser incomodado. Aqui estão algumas perguntas de orientação que o podem ajudar na sua autorreflexão. Que progressos fez durante o dia para aplicar o princípio escolhido aos desafios e outras situações que enfrentou? O que fez de errado? Foi prejudicado por medos ou pensamentos irracionais? Perdeu alguma oportunidade de praticar a virtude ou a força de caráter? Que ações poderia eu melhorar no futuro? Quando estiver a fazer esta autorrevisão, seja gentil consigo mesmo. Não seja demasiado crítico das suas falhas e evite ser demasiado pessoal. Mantenha o foco das suas críticas nas suas ações específicas e não em si como pessoa. E, claro, não se esqueça de dar um tapinha nas costas por coisas que fez bem.